campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos! Vamos refletir juntos sobre uma das passagens que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu abri ao acaso, que é a parábola da figueira que secou. E diz assim: Quando saíam de Betânia, ele teve fome, e vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: Que ninguém coma de ti fruto algum. O que os discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que, com efeito, acontece. Isso está em Marcos, trecho que Allan Kardec selecionou para colocar no livro Nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E o bom é que em seguida vem a interpretação que nos auxilia a entender melhor o que Jesus quis dizer com essa parábola, que às vezes a gente lê e não compreende muito bem. E diz assim no item 9, que eu vou ler um trechinho para nos auxiliar. A figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que, em realidade, nada de bom produzem. Dos oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agradam aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem, quando perscrutadas, algo de substancial para os corações. É de perguntar-se que proveito tiraram delas os que as escutaram. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. O que as mais das vezes falta é a verdadeira fé, a fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé numa palavra que transporta montanhas. São árvores cobertas de folhas, porém baldas de frutos. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade, porquanto dia virá em que se acharão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas, que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidas a nada. Que todos os homens, deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. Então aqui já nos dá uma boa base para falarmos a respeito desse ensinamento de Jesus, que ele trouxe por essa parábola, como ele costumava fazer na época, para divulgar, para difundir essas novas ideias, para renovar a nossa mente, as nossas esperanças, nosso entendimento do que estamos fazendo aqui no planeta Terra, de como devemos proceder. E essa é uma lição muito importante para todos nós, né? Não sermos essa figueira que secou. E para isso nós precisamos fazer o quê? Como traz aqui o ensinamento dos espíritos. Não apenas aparentar, né? Falar coisas belas, dizer a todos, assim, que cruzarem o nosso caminho, dizer palavras de ânimo, de otimismo. E, por exemplo, no nosso lar ou no nosso trabalho, sermos bem diferentes, né? Não trazer esse brilhantismo todo esse otimismo para o nosso lar. Às vezes, na rua com os outros, nós somos de um jeito e dentro do nosso lar, no nosso trabalho, somos de outro. Será que isso está certo, amados irmãos? Será que nós não devemos nos esforçar para sermos bons, corretos, afáveis,
principalmente com aqueles que dividimos o dia a dia, é importante refletir sobre isso. É importante nós nos dedicarmos a ser gentis, a ser bondosos, a ser caridosos, primeiramente com aqueles que dividem o mesmo ambiente, né? O nosso irmão, como diz outro ensinamento de Jesus, é amar o próximo como a si mesmo. O nosso próximo, mais próximo, é aquele que está ao nosso lado na nossa casa, né? Nossa mãe, nosso pai, filho, filha, sobrinhos, aqueles com quem mais convivemos, é que precisamos nos doar com muito amor, né? Mesmo que aquele irmão que está ao nosso lado não pense da mesma forma, não haja da mesma forma, não compartilhe das mesmas ideias, isso não importa, né? O que importa é o que nós estamos fazendo com os ensinamentos de Jesus. O que nós estamos fazendo desses tesouros, porque são verdadeiros tesouros, que nos libertam, que nos aliviam, que preenchem o nosso coração, a nossa vida, quando nós verdadeiramente entendemos e colocamos em prática, né? Porque aí não importa o que o outro vai falar, o que o outro vai pensar de nós. O que realmente vai importar para nós é o que nós fazemos da nossa existência, né? Não ser essa figueira que secou, ser uma árvore frondosa, uma árvore que floresce, que dá frutos, que dá sombra para aqueles que precisam de um aconchego, dar a sombra com palavras boas, com um gesto amoroso, um abraço, um beijo, um conforto, não é? Sermos um verdadeiro sol que brilha na vida dos nossos irmãos, que dá luz com os nossos gestos. Precisamos semear o bem aonde estivermos, com quem estivermos, sem selecionar: para esse eu vou ser bom, para aquele eu não vou ser, porque aquele me disse aquilo uma vez, aquele fez uma coisa que eu desaprovei, que eu não gostei, e por isso com aquele eu vou ser desse jeito, com outro vou ser daquele outro. Não devemos selecionar com quem vamos ser bondosos, com quem não vamos ser. Devemos ser bondosos para todos, porque nós estaremos sendo bondosos primeiramente a nós mesmos. Porque tudo bem que fizermos para o outro, em primeiro lugar quem vai receber somos nós, né? Aquela palavra, aquele gesto agradável, uma que agrada a Deus sempre, né? Outra, que nós vamos receber aquela vibração em primeiro lugar, porque tudo na nossa existência é vibração, tudo. Às vezes não falamos, às vezes não fazemos o gesto, mas vemos uma pessoa na rua, por exemplo, e queremos que ela receba um aconchego, receba uma ajuda, e não podemos fazer naquele momento, estamos passando de carro, por exemplo, mas aquela vibração amorosa que nós transmitimos naquele momento é irradiada, chega até aquele irmão, de alguma forma, vai para o ambiente aquela vibração, vai para o universo essa vibração boa. Então, quanto mais pessoas, quanto mais seres pensarem e vibrarem no bem, mais a atmosfera vai ser beneficiada dessas boas vibrações. Precisamos agir, precisamos sair da comodidade, que é muitas vezes ficar aqui, né, fazer uma coisinha ou outra. Precisamos colocar em ação as potencialidades que nós temos, conforme as nossas possibilidades, né? Se podemos, por exemplo, ir no centro espírita, trabalhar, por que não ir se temos o tempo, a disponibilidade? Às vezes a preguiça fala mais alto, devemos combater essa preguiça e ir nos doar com as nossas possibilidades. Se podemos doar algo, alguma roupa, alguma coisa que temos, por que não?
né? Se temos a possibilidade, se podemos doar algum alimento, algum valor em dinheiro para alguma entidade que faz um trabalho de alimentação, distribuição, fazer. O importante é fazer o que está ao nosso alcance e fazer com um sentimento amoroso, não só fazer no automatismo também, né? De que adianta irmos para a casa espírita, por exemplo, tá? E recebermos os nossos irmãos ali numa sala e falarmos coisas apenas da boca para fora, sem colocar o nosso amor, sem colocar o sentimento, sem olhar aquele irmão que chega numa sala de atendimento com um olhar acolhedor, com vontade de que aquele irmão saia dali bem, mais aliviado, reconfortado, falando coisas ali que nós gostaríamos de ouvir, né? Se colocando no lugar do outro. Não receber um irmão atrás do outro de uma forma mecanizada. Não é esse o nosso papel, né? O nosso papel é fazer o bem com o sentimento, com amor, com vontade, não é? É isso que importa, é o sentimento. Não é apenas estar ali, que é como fala aqui no início da interpretação, que só parece, né? Que tem ali um verniz superficial. Então eu posso estar ali fazendo algum trabalho, alguma tarefa, mas só que eu não estou verdadeiramente ali. Eu não estou entregue ao trabalho, eu não estou me doando com sinceridade. Né? Mas isso são construções, são reflexões que devemos fazer, né, individualmente. Se o que eu estou fazendo às vezes mecanicamente, de forma automática, ou se eu estou ali entregue realmente para aquele trabalho, para aquele momento, para aquela conversa, para aquele abraço, para aquela recepção amorosa dos nossos irmãos, para aquela fala, enfim, aonde estivermos, que nós estejamos ali realmente de corpo e de alma, como se diz, né? Às vezes eu tô só o corpo, às vezes eu tô ali, às vezes eu fui para ouvir uma palestra, por exemplo, mas acabo que não tô nem prestando atenção. O nosso pensamento é muito fluido, assim, né? A gente tem que puxar por ele, né? Para estar ali realmente, para prestar atenção. Às vezes a gente se deixa levar, né? Vem um pensamento atrás do outro, e quando vê, passou o tempo da palestra, a gente não ouviu, não prestou atenção em nada, simplesmente foi. Foi e voltou do mesmo jeito, não aproveitou nada, né? Então, são hábitos que a gente deve buscar, né? Estar ali presente, de corpo, alma, pensamento. Não é fácil, né? Justamente porque o nosso pensamento vai e volta constantemente. Mas é importante quando nós percebemos isso, voltar. Não, tem que prestar atenção, né? Buscar ali, fixar aquele pensamento para entender alguma palavra, alguma lição a gente sempre tira, né? De todas as situações, basta querer, né? Basta estarmos entregues para aquele momento, para aquelas situações da nossa vida que se apresentam. Porque até o momento em que não aprendermos realmente aquela lição, volta e meia situações semelhantes vão aparecer, até a gente realmente entender, compreender, saber que devemos ter agido diferente, né? Às vezes perdoar com sinceridade, não só da boca para fora, porque também não adianta nada. Se te perdoo e não fazer aquela limpeza no nosso coração, deixar realmente passar aquilo, não é? Porque nós, todos que estamos nesse planeta, temos muito que aprender ainda. Temos nossas dificuldades, temos os nossos problemas, nossos desafios. Cada um de nós tem o seu, né? Assim como cada um de nós tem as suas virtudes aí sendo conquistadas a cada dia que passa. Então, o que é que temos dentro de nós? Temos muitas coisas boas, muitas coisas ainda que precisamos aperfeiçoar,
Então, por que não perdoar o nosso irmão? Se nós precisamos de tanto perdão na nossa vida, de tantas coisas equivocadas que já fizemos nessa e reencarnações passadas, por isso que estamos aqui nesse planeta, de provas e expiações, não é? Justamente para amadurecer o nosso espírito, para aperfeiçoar com as dificuldades, com os desafios, com as situações complexas que por hora se apresentam na nossa existência. Mas para isso Jesus nos ensinou a prece. Ele não nos deixou sós, né? E nunca estivemos sós nesse planeta. Nunca. Nem antes de Jesus vir. Sempre tiveram espíritos bons que nos auxiliaram, que nos trouxeram ideias renovadoras. Foi tudo uma construção até o momento em que Jesus veio e trouxe a lição maior do amor e junto com ela nos ensinou a prece. É um recurso poderoso que muitas vezes não aproveitamos também, não é? Às vezes não sabemos até como aproveitar. Mas o que é a prece se não elevar o pensamento a Deus, agradecer em primeiro lugar? É um dever agradecer, porque estarmos vivos já é um presente maravilhoso. Estarmos aqui, mesmo que não seja fácil, é um presente, porque é uma oportunidade de aperfeiçoamento, de melhora, de crescimento. Então vamos iniciar nossas preces agradecendo sempre a oportunidade que estamos tendo, as bênçãos, a vida, e depois conversar com Deus sobre aquilo que sentimos, aquilo que gostaríamos que fosse resolvido, desabafar, pedir forças, pedir coragem, para realmente conseguir superar aquela situação complicada. E nós vamos, no momento da prece sincera, com um sentimento, receber um alívio, vamos poder refletir melhor. E às vezes vem ideias, vem soluções, né? Porque desbloqueamos aquela barreira, aquele muro que levantamos na nossa frente com ansiedade, com preocupação, com medos, com incertezas. Tudo isso são muros que vamos construindo na nossa vida. E quando fazemos uma prece, às vezes aquele muro todo não se desfaz, mas um pouquinho ele já baixa e já nos clareia um pouco a nossa visão, já nos abre uma nova perspectiva, não é? E o outro ensinamento aqui da figueira que secou foi justamente sobre a fé, né? Que traz aqui, que simboliza a fé que transporta montanhas. Se a gente conseguisse, né, ter essa fé que Jesus nos ensinou, nós conseguiríamos, com o pensamento, com a palavra, com a certeza, transportar essas montanhas, que são os desafios, as dificuldades, né? Mas nos falta muito ainda para conquistar essa fé que Jesus nos ensina. Mas é uma construção diária. Temos que alimentar essa fé, é como uma fogueira, né? Temos que alimentar essa fogueira, essa chama da fé nos nossos corações, acreditando sempre, cada dia, de que nós podemos, que nós somos capazes de superar, que nós temos todos os recursos à nossa volta, ao nosso dispor para enfrentar. Se vem um desafio, se vem um problema, é porque nós somos capazes, mas às vezes nós achamos que não somos, e daí não conseguimos enfrentar. Mas vamos alimentar a fé, alimentar a confiança, crendo que Deus é nosso Pai amoroso e só quer o nosso bem, só quer a nossa felicidade, que temos sempre conosco um irmão, um amigo, que foi designado para nos acompanhar, um espírito mais evoluído que nós, um espírito protetor. Temos muitos espíritos que torcem por nós, para nossa evolução, para o nosso crescimento. Então nós não estamos sós nunca, não é? Nós é que às vezes nos afastamos, mas lembrando de Deus, lembrando da prece, lembrando
nesses ensinamentos maravilhosos, nós vamos conseguindo superar, enfrentar o dia a dia, nos sentindo mais amados, tendo a certeza de que somos muito amados por Deus e que Deus não desampara nenhum de seus filhos. Temos que ter sempre essa certeza, tá bem, amados irmãos? Dessa forma, vamos seguir para as preces e radiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos, vibrando nas preces que faremos a Deus, a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz, sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz, que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade, despede-nos na tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site